Então, gente, boa noite. Eu estou aqui hoje no nosso quinto dia para a gente compartilhar no quinto dia da nossa jornada de saúde, né, a jornada digital da Foco Saúde, para a gente falar de bem-estar, para a gente falar de saúde, para nós falarmos de diversas estratégias que são importantes, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Ao longo dessa semana, nós tivemos diversos convidados, pessoas que participaram com a gente, pessoas que estiveram conosco aqui. Então, hoje, a gente trouxe um convidado especial, um parceiro de longa data que vem junto comigo e com o Fernando aí na educação física, rompendo barreiras, construindo soluções. A gente havia feito há 2 meses atrás, mais ou menos, uma grande jornada junto ao Conselho Regional de Educação Física. Então, isso também é parte inspiradora para esse projeto nosso aqui, meu e do Fernando, da Foco Saúde da Jornada. Então, a gente fica muito feliz em receber o Ciro hoje, para a gente estar dividindo aqui algumas ideias e algumas propostas de gestão relacionadas à saúde, ou a pelo menos programas de promoção de saúde. Enfim, o Ciro vai trazer um leque de informações, ele que trabalha com isso diretamente no mercado, e a gente vai fazer aquele bate-bola aqui. Então, para quem já está no nosso canal do YouTube, vai separando as perguntas, vai preparando a interação, e sempre lembrando, gente, pode curtir, pode e deve compartilhar, e pode e deve participar. Ciro, seja muito bem-vindo. Eu vou deixar você se apresentar um pouco melhor, falar um pouco mais sobre você. Já já a gente compartilha aqui a tela com as apresentações, com tudo que você preparou. E, em linhas gerais, cara, sucesso para nós, uma ótima noite, afinal de contas, uma semana ótima de trabalho para a gente, apesar de tudo, da pandemia e todas as confusões, mas a gente segue firme e forte aí. Então, tá contigo a palavra aqui. E, no mais, a todos que estão com a gente, boa noite e sejam muito bem-vindos. Primeiramente, boa noite a todos os participantes, boa noite, Antônio, amigo aí nessa caminhada de educação física, junto com o Conselho e em outros trabalhos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade em participar dessa jornada, desse webinar, que tem um propósito muito bacana, que é entregar para a sociedade um conhecimento voltado à saúde, qualidade de vida e bem-estar. É um prazer ser parceiro dessa plataforma, do Foco Saúde, e poder estar com você batendo esse papo que a gente vai falar um pouquinho sobre essa área de gestão voltada à saúde, falar um pouquinho em relação à vida do colaborador, a como o colaborador ele pode cuidar mais da sua saúde em âmbitos gerais. E em relação à apresentação, queria te convidar a bater um papo, acho que você tem muito a interagir conosco, com todo o seu conhecimento, que é o propósito principal, né? A gente trazer nossas experiências, trazer tudo que a gente vivenciou nas nossas linhas de profissionais e sociais e compartilhar com os participantes. Maravilha, cara, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo já subir a tela aqui. Veja se tem muita coisa aberta nesse computador, então nem sempre vem tudo direto. Tá aparecendo para você aí já? Tá aparecendo. Pode botar na apresentação. Maravilha. Então, Ciro, eu estou aqui com o chat aberto no canal do YouTube, então o pessoal está aqui já dando boa noite, então todos sejam muito bem-vindos aqui conosco, tá? A gente está com a Andréia, parceira da semana, a Carla, a Rosalu, tem o Fernando também, a Eduarda, então, gente, todos sejam muito bem-vindos. Como a gente sempre pede, Ciro, para o pessoal, gente, pega aquele linkzinho, aquela setinha de compartilhar e manda pelo WhatsApp para quem puder estar assistindo com a gente. E lembrando, Ciro, uma coisa que é muito importante, que eu e Fernando a gente sempre fala. Essas palestras nossas e esses conteúdos, eles vão ficar salvos lá no nosso canal do YouTube. Porém, quem quiser ter acesso exclusivo a isso e a outros materiais, e-books das nossas nutricionistas, da nossa coach, coisas especiais que a gente vai sortear do Murilo, do Café, tem novidade que eu não posso contar, mas eu vou contar só na última live comigo, com o Fernando, do dia de hoje, que a gente também vai sortear para quem está inscrito e está participando, e vai receber tudo por e-mail, ou então se você já estiver participando do nosso grupo no Telegram, ok? Mas tudo isso vai pelo e-mail e é só muito simples para você poder participar. Vai lá no nosso Instagram da Foco Saúde, que é o Foco Saúde Online, no link da bio, clica lá, preenche, se cadastra, que você vai receber todas essas informações. Então, amigo, agora a bola está com a gente aqui, estratégias eficientes em gestão de saúde. Começa contigo aí e a gente vai trocando e interagindo aqui, cara. Uma boa noite pra gente, sucesso como sempre. Abraço e obrigado a todos que estão acompanhando conosco aqui a live de hoje. Maravilha. Bom, antes de mais nada, eu queria fazer uma apresentação. Eu botei um pouquinho da minha história aí no próximo slide. Eu sou um profissional de educação física, formado na Universidade de Castelo Branco, onde eu fiz especialização em anatomia e fisiologia humana. Ao longo da vida profissional,
comecei atuando como professor de educação física, avaliador. Com 24 anos, tive a oportunidade da minha primeira coordenação. Em paralelo, eu trabalhava com produções de eventos. Na verdade, eu comecei a trabalhar com evento com 18 anos. Comecei cedo aí, fazendo sampling, fazendo diversas atividades. E com o passar do tempo, comecei essa parte de coordenação, parte de gestão em academias, né, gestão no mercado fitness, no qual atuo até hoje. E, pelo trabalho que eu tive como produtor de eventos e essa área de gestão, eu tive a oportunidade de atuar também com gestão em outros segmentos, tanto da área de saúde quanto em segmentos empresariais. Isso me deu um know-how para trazer um pouquinho dessas experiências aqui para debater com vocês. Antes de continuar nessa apresentação profissional, eu queria falar um pouquinho da apresentação pessoal. Eu acho que é muito importante a autoanálise, é muito importante nós nos conhecermos e quando nós conseguimos fazer uma boa autoanálise, nos ajuda a analisar o próximo, a analisar nosso parceiro de trabalho, nosso colaborador e ajuda a ter uma interação muito melhor em você saber o que você pode esperar ou não e em você saber o que você pode dar ou não. Então, eu vou começar falando um pouquinho de mim, tá? Eu vou passar alguns pontos positivos, alguns pontos negativos sobre o profissional Ciro, sobre a pessoa Ciro, e eu vou aproveitar para linkar esses meus pontos positivos e meus pontos negativos com essa parte empresarial. Então, o próximo slide para começar a falar um pouquinho. Ciro, posso trazer uma coisa aqui que eu acho que vai agregar? Deve. Cara, sabe o que eu achei super interessante nesse primeiro slide? Uma coisa que eu gostei muito aqui, que vale muito, para uma dica de gestão. Só para explicar por que eu estou dividindo a bola contigo aqui nesse momento. Quando a gente fez a ideia da jornada, a gente teve um insight junto à XP. Então, a gente foi lá, observou o que a XP estava fazendo para o mercado financeiro e a gente pensou, por que não para o mercado de saúde, falar de saúde e de temas que são importantes para o mercado de saúde. E aí, quando eu ouço você falando que teve experiências na linha de profissional de educação física, especialização dentro da área, foi buscar outras áreas de atuação para se desenvolver enquanto profissional e humano, né, ser humano de uma forma geral, e aí você também foi se desenvolvendo para ir além da atuação em um campo da educação física, mas em outros. O que a gente viu foi o seguinte, a gente pegou essa ideia da XP, a gente fez uma pesquisa. E olha que interessante, hoje a gente está falando aqui não só para profissionais de educação física, a gente está falando para profissionais de diversos setores, desde pessoas de RH, desde empresários, desde autônomos, desde pessoas que estão buscando só conhecimento. E olha que interessante, a maioria das pessoas que está conosco nessa jornada, elas estão em busca, sabe do que, Ciro? Conhecimento. E aí bate muito com o nosso propósito inicial, né? Olha que interessante. E aí, quando você vem falando de pontos positivos, antes que você já fale dos pontos positivos, eu queria ressaltar que um grande ponto para mim, para você ser gestor ou não, mas para você ser profissional ou não, é você estar sempre se desenvolvendo e sempre buscando. E na minha concepção profissional e pessoal, aí dando uma opinião mista aqui, uma coisa que eu gosto muito é que as pessoas se desafiem. E um feedback já positivo aqui, para você como gestor, para você como líder, para você como professor e todo esse portfólio de formações que você tem aqui, é que você sempre se desafiou. E que fique essa dica para as pessoas que estão nos assistindo, antes de você falar dos teus pontos positivos, que para ser um profissional que se diferencie, para ser um profissional que se destaque e para ser um profissional que atinja objetivos, tanto na vida profissional quanto na pessoal, se desafie, busque sempre evoluir e some coisas, não fique muito preso a uma área só. É óbvio que a gente precisa ter um foco, mas é importante essa experimentação, como você falou. Para mim, esse é o ponto mais interessante desse início, e isso te dá hoje, na minha cabeça, e olha que eu nem lembro de todos os pontos positivos que você colocou ali, os possíveis negativos, mas já me dá na cabeça o seguinte, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se arrisca, quanto mais a gente se avalia, mais a gente chega num patamar acima, mais a gente sobe. E aí você pode, e dentro do desenvolvimento da gestão e da liderança e da criação de uma carreira sólida, isso é fundamental. E aí serve para todo mundo que está assistindo a gente. Empresário, empreendedor, funcionário de gestão,
profissional de educação física, todo mundo. Então, a bola contigo aqui, pontos positivos, vou passando um por um, beleza? Perfeito. Tá contigo aí. Pode ir no primeiro. Daqui a pouquinho eu vou falar, corroborando com tudo que você disse, a gente está muito alinhado, né, no nosso raciocínio, na nossa linha de pensamento. Eu acho que o principal ponto positivo, eu sou apaixonado pela educação física. Eu acertei muito na escolha. Foi uma escolha que eu faço. Inicialmente, eu entrei em educação física para trabalhar com futsal, sou apaixonado pelo futebol. No meio do caminho, eu descobri uma outra paixão, que é a linha fitness. E todos os dias eu levanto querendo trabalhar, querendo produzir. E se você parar para pensar que 1/3 da sua vida adulta você passa trabalhando, quando você faz o que você gosta, é muito importante. Você faz com prazer, né? E, em paralelo a fazer o que eu gosto, eu atuo aonde eu gosto. Eu sou uma pessoa que eu tenho crenças, eu tenho ideias muito fortes, ideais. Hoje eu não trabalho em um único lugar. Eu trabalho como consultor em outras empresas, né? Eu trabalho em 6 segmentos hoje. E nos 6, eu trabalho com muita alegria, com muita felicidade, porque eu sou totalmente alinhado ao que eles acreditam, ao que eles buscam, e me dá prazer estar lá. Então, a primeira coisa que eu deixo aqui como uma dica profissional é: faça o que você goste, faça o que você ame e busque. Tá? Se você não está satisfeito hoje, procure alguma coisa que te satisfaça, alguma coisa que aguce o seu interesse. Busque sempre estar evoluindo, como você falou muito bem. E aí, um segundo ponto... Antônio, quando você quiser colaborar, vai ser um prazer, tá? Fica à vontade. Deixa comigo. Tamo Essa junto. parte de trabalhador em todos os sentidos, você estava falando em relação a querer mais. Eu tenho uma história muito curiosa. Num sampling que eu fiz por uma agência, trabalhando por uma empresa de telefonia, era uma ação que a gente se vestia de surfista, pegava uma prancha e andava pela areia da praia, apresentando um serviço. E, de vez em quando, você entrava na água, fazia toda uma apresentação. Eu lembro que, quando eu fui para a seleção nessa agência, a pessoa que estava selecionando perguntou: você sabe surfar? Eu falei: claro. Pô, eu só não sou o Sirius Slater porque eu não tenho olho azul, mas nasci na praia, nasci na água. Vontade de trabalhar, né? Só que a gente não sabia que teria um filme gravando a ação na praia. E um belo dia chega a equipe dessa operadora, com a equipe de filmagem, equipe de som, para gravar a ação. E a gente teve que surfar. Só que, assim como eu, os meus parceiros de equipe, ninguém sabia surfar. Foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Saímos de lá direto para a agência, onde o dono da agência veio conversar com a gente. A gente estava fazendo uma ação para o maior cliente dele, né, uma empresa de telefonia, e ele falou claramente que só não cortaria a gente da equipe por um motivo. Que ele sabe, que ele conhecia a nossa história, que a gente mentiu, não fez o certo, porém porque a gente queria trabalhar e gostava de trabalhar. E isso dava para ele confiança e credibilidade. Quando eu tinha 19 ou 20 anos, quando eu escutei isso, eu me peguei muito a isso. E hoje, quando eu ponho que eu sou uma pessoa trabalhadora em todos os sentidos, eu trabalho muito com a parte estratégica, com a parte analítica. Você ser um gestor ou ser um consultor, você depende muito das métricas. Você tem que saber avaliar, reavaliar, para você ter a sua projeção, né? Um projeto, ele tem a situação, problema, o planejamento, a eficiência e a análise. São as 4 fases do projeto. E isso é uma das principais áreas do gestor. Só que não é a única área. Eu acho que o gestor tem que ser o exemplo, tem que ser a pessoa que arregaça a manga e faz. Então, se eu estiver hoje trabalhando numa academia, por exemplo, e eu tiver um problema com o ar-condicionado, você pode ter certeza que eu vou lá no telhado junto com o técnico. Ou, se eu tiver que carregar... Agora, na parte de flexibilização de academias, eu passei 10 dias empurrando aparelho. Fiquei 15 quase de cama com dor na coluna, mas eu estava lá, arregaçando as mangas. Então, isso é um ponto que eu acho muito positivo, é um ponto interativo, é um ponto que você dá exemplo, que você mostra que todos são iguais. Hoje, no mundo empresarial, todos são iguais, todos têm a mesma importância. Aquele nome de funcionário não é nem muito mais aplicado. A parte de colaborador, ela hoje é vista com melhores olhos justamente por isso, porque um tem que colaborar com o outro. Uma outra coisa que é um ponto muito positivo, eu sou muito hábil em relações interpessoais, até pelo esse meu histórico de eventos, né, de sampling. É muito bom pontuar, muito importante pontuar o quanto as nossas experiências de vida vão nos ajudar sem, às vezes, a gente nem perceber.
Na área de gestão, né, você tem uma área voltada à gestão de relacionamento, tanto com o seu colaborador quanto o seu cliente. Os segmentos que eu atuo hoje, todos trabalham com prestação de serviço. Então, os nãos que eu recebi lá atrás, com 18 anos na praia, tentando vender um serviço, me ajudaram muito a conseguir transformar um não em sim, a conseguir analisar o cliente, a conseguir entender qual a necessidade do cliente. Então, essa parte de relação interpessoal é uma parte que eu avalio como fundamental no meio corporativo. Não só a parte de vendas, mas na parte de comunicação. Você saber se expressar, você saber se comunicar, você saber levar a mensagem é muito importante para você ser ouvido e entendido. E, em paralelo, você também entender e ouvir. Bom, eu sou uma pessoa totalmente sincera e transparente, tá? Eu avalio isso com muitos bons olhos, principalmente por dois motivos. A parte social, né? A importância social. Eu acho que todo ser humano tem uma importância social. Tem um filho, tem um amigo, tem alguém que se espelha nele. E todos os dias eu consigo deitar na cama muito tranquilo, porque eu sou uma pessoa sincera e transparente. E tem o segundo lado, que você passa credibilidade, passa confiança. Às vezes a sinceridade pode ser até um viés em determinadas situações, mas eu avalio ela como muito positiva, porque hoje, ao longo dessa minha história profissional, tanto na educação física quanto em outros segmentos, eu tenho certeza que eu tenho muito mais amizades e muito mais pessoas que admiram o meu trabalho e minha força de vontade do que ao contrário. E um dos motivos, se não o principal, um dos principais, foi essa sinceridade que eu sempre lidei, que eu sempre tive questão de, além de lidar, pedir, solicitar. E, por último, eu coloquei como o quinto ponto, pode passar, por favor, essa parte de ser fiel ao que eu acredito. Eu sou como se fosse... Você tem aquela palestra do Daniel Godry, né, que ele fala do funcionário cão, funcionário gato. Eu sou muito funcionário cão. Uma das coisas que eu falei lá em cima é o quanto eu amo o que eu faço e aonde eu faço. E, em paralelo, esse amor que eu tenho por o que eu faço e por onde eu atuo me faz ser totalmente fiel, me faz ser totalmente com vontade de fazer algo. Então, isso me dá forças, como eu falei inicialmente, para todo dia estar lá. E ter a mesma linguagem da onde você trabalha, ter a mesma crença, ajuda muito a você ser fiel e você poder falar abertamente, falar de uma maneira sincera, como eu falei, das suas crenças e dos seus ideais. Os pontos positivos sempre são muito bonitos, né? São muito fáceis de a gente analisar. Muitas vezes a gente até faz uma análise equivocada, mas eu acho que são importantes, sim, você saber quais suas qualidades. Até para você saber aonde você pode se encaixar, aonde você pode interagir e o que você pode produzir. Para você buscar uma coisa que você goste, você também tem que buscar uma coisa que você saiba fazer e faça bem. Então, eu acho que esses 5 pontos positivos são principais na minha autoanálise. E eu queria que o Antônio falasse um pouquinho dele também. Uma pessoa cheia de pontos positivos, queria trazer você um pouquinho para a conversa para agregar com a gente. Boa. Eu estava aguardando aqui, ouvindo a tua linha de raciocínio, Ciro, e estava pensando aqui o seguinte... Para as pessoas que estão nos ouvindo e para as pessoas que vão nos ouvir depois, quando a gente pega o tema estratégias eficientes em gestão de saúde, as pessoas já logo pensam assim, quais são as ferramentas e quais são as reais estratégias que a gente precisa ter ou usar para conquistar. Ok, normal, é esse o objetivo e é isso que a gente vai chegar no final. Só que eu queria que as pessoas entendessem que antes de você ser um bom estrategista, você precisa ser um bom humano. Depois de ser um bom humano, você vai poder ser um bom líder, tanto para você quanto para as pessoas. Então, na verdade, o meu entendimento aqui para explicar às pessoas que estão nos assistindo e para as pessoas que vão depois ouvir é que para que a gente possa realmente ter estratégias eficientes, a gente precisa se desenvolver e se capacitar de forma contínua para que a gente realmente seja líder e realmente encontre as melhores estratégias para gerir os nossos negócios, sejam eles em empresas, sejam eles empreendendo, ou seja eles até dentro de casa, principalmente nesse momento de pandemia.
Porque quando a gente fala de gestão em saúde, existe um oceano azul de possibilidades e opções, vamos dizer assim. Então, o que eu estou balizando aqui, ouvindo você falando de pontos positivos, creio que a gente se equipara muito nesses pontos, acho que a gente é muito próximo de realidade, e tem uma coisa que salta aos meus olhos quando eu vejo o slide, ou quando eu te ouço falando, e quando eu associo a estratégias, gestão, é que a tua história diz por si só o que você tem hoje. E isso serve para qualquer pessoa. Eu acredito muito que a gente tem que construir um legado. E o legado não é só financeiro. O legado é tudo aquilo que a gente viveu na nossa vida e a gente tem que ter muito orgulho e poder olhar para trás e falar, caramba, fiz isso. E são essas experiências passadas, esse legado na corrida, a gente chama de lastro, né? Quanto mais o corredor corre, mais ele tem background para poder avançar e correr mais e correr melhor. Vou dar um exemplo prático. Hoje eu corri e parecia que eu era um garoto de 18 anos, ou seja, 16 anos atrás, correndo pra caramba, porque eu sempre corri, porque eu sempre busquei correr melhor. Então, para que as pessoas entendam que para a gente conquistar estratégias eficientes, os pontos positivos, os pontos negativos, os erros, os acertos e o legado é que vão fazer toda a diferença. Então, eu gostaria que todo mundo que está assistindo a gente fizesse uma tarefa que eu gosto muito, Ciro. Eu gosto de pegar uma folha de papel em branco e cortar uma linha no meio. E dentro dessa linha, lá no tópico da folha, no canto esquerdo, eu escrever pontos positivos e no canto direito, pontos negativos. Uma vez por ano. Lista tudo. Agora, ficou bacana, né? Porque é você se avaliando, autoavaliando. Agora faz o seguinte, pega 3 a 5 pessoas diferentes e se prepara. Pede para fazer a mesma coisa sobre você e volta. Quando você faz isso, como líder de você mesmo, você começa a perceber não só pontos positivos e negativos, você começa a perceber pontos que nem sempre a gente tem capacidade com competência para olhar. E o quão amplo é cada ser humano. E aí, com isso, de posse disso, eu acho que a gente dá um grande passo para ser um grande líder, um grande gestor e conquistar sabedoria para a gente poder definir as estratégias para, por exemplo, quando você vira para a gente e diz assim, poxa, eu subo com o rapaz da manutenção para ver a máquina do ar-condicionado. Isso é uma estratégia. Isso é uma estrutura de mindset de líder participativo e liderança, por exemplo, para que as pessoas observem aquilo e tenham o mesmo comportamento. Que estratégia é essa? Estratégia de mostrar que a gente tem que ser participativo, que a gente tem que dar o exemplo. Quando a gente fala de gestão de saúde, se nós hoje sairmos sem máscara na rua, que exemplo estamos dando? De que nós não nos preocupamos com o próximo? De que nós nos preocupamos com entes queridos? Qual é o exemplo? Qual a imagem que você quer passar? E tudo isso só é possível quando a gente constrói um legado e quando a gente consegue ver além dos nossos próprios olhos. O que você está trazendo aqui para a gente agora, num primeiro momento, é, na minha concepção, e aí queria deixar a palavra de novo contigo, uma fase 1 do autodesenvolvimento, somado com o que eu falei, a fase 2, e aí você vai misturar e vai para a fase 3, e aí a gente vai cair no teu quarto slide. E aí sim vai começar a fazer sentido gestão. Gestão é através de legado, experiência, reflexão, e aí sim você começa a ter estratégia. Porque se você nunca avaliou, você nunca corrigiu, você nunca dividiu, como você vai saber? Quando te ouvi falando para fechar e passar para você a história do ar-condicionado, me lembrei dos bons anos de academia, onde muitas das vezes eu dormi na academia, porque eu saía de lá meia-noite, 1h, até em casa e voltar, cara, 5 da manhã, 6 da manhã, eu estou aqui. E eu não tenho nenhuma reclamação dos donos da minha academia nem nada. Porque existe uma teoria hoje, foi até muito bem compartilhada pelo Renato na palestra de ontem com o Fernando, cara, você tem que ser líder, você tem que ser dono do teu negócio. Mesmo que você seja um empregado. E o brasileiro, na minha opinião, falando já dando uma dica aqui, estratégias eficientes em gestão de saúde, por favor, sentem na cadeira do dono. Sentem na cadeira do dono.
Porque se a gente continuar com esse conceito CLT e qualquer outra coisa, gestão nenhuma no mundo vai fazer acontecer nada. O comportamento e as atitudes estão dentro das pessoas. Então, assim, vai por aí. Tá contigo a bola aí, amigo. Vamos lá. Quando a gente fala de estratégia, a gente fala de análise. Então, se você não souber se analisar, se avaliar, você não vai conseguir analisar e avaliar outros parâmetros. Então, por isso que eu acho muito importante a autoanálise. E como você falou em relação à parte de ferramentas, uma ferramenta antiga que é muito utilizada é o DISC, né? Que é uma pesquisa onde você tem aí 4 perfis. Não tem nenhum perfil certo e errado, mas quais são as extremidades que a pessoa possui, maior ou igualitária. E a partir daí você tem como traçar estratégias de como atender e como se portar com essa pessoa. Então fica uma dica aí em relação até à análise de equipe e à autoanálise, que é o DISC, beleza? Bom, pontos negativos. Eu sou uma pessoa muito teimosa, muitas vezes muito teimoso. E a unanimidade, às vezes ela é burra, às vezes não, sempre. Então a minha teimosia muitas vezes atrapalha essa parte de evolução. Eu sou uma pessoa um pouco desatenta, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Vocês podem ver que eu não paro de me mexer aqui. E isso é uma coisa que eu tracei estratégias para conseguir melhorar. Alarme do celular, agenda, caderno, pedir para as pessoas estarem interagindo comigo. Então, eu acho que quando você faz uma análise de pontos negativos, é importante você saber os seus déficits, que todos temos, para você poder corrigi-los a tempo ou amenizá-los a tempo de você evoluir. Eu sou uma pessoa muito afetiva, eu sou uma pessoa que eu me dou tanto, eu participo tanto, que eu acabo virando, para ter uma simbiose com a empresa, com os colaboradores, e muitas vezes eu viro amigo. E eu acho que você, para ser um estrategista, você tem que ser uma pessoa fria. Claro que a gente lida com o ser humano, a gente tem que ter um equilíbrio nessa parte, mas o lado afetivo, muitas vezes, ele te faz ser um pouco cego. Então, hoje eu tomo muito cuidado e eu tento traçar ferramentas para conseguir metrificar cada vez mais e conseguir juntar o meu lado afetivo com essas ferramentas. Pesquisas, exercícios, como o Antônio falou, de como você se vê e como as pessoas ao seu redor te veem, são estratégias muito boas. Eu sou uma pessoa muito intensa, então muitas vezes o meu volume de voz ele aumenta, muitas vezes a parte afetiva faz com que essa intensidade ela aflore, e eu tento segurar um pouquinho em relação a isso. E finalizando, isso. Eu sou uma pessoa espontânea demais. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu falo o que eu penso na hora que não é adequada. Então, só para fechar essa parte dessa apresentação pessoal, o Antônio está certíssimo. A ideia dessa apresentação pessoal é falar um pouquinho em relação à análise, tá? Que é a primeira parte de uma estratégia. A primeira parte para você traçar uma estratégia ou projetar alguma coisa, criar um projeto, é você ter uma situação-problema. É você analisar alguma coisa que você precisa melhorar, precisa evoluir. O porquê, o propósito. Se você não tem um propósito, você não vai ter um projeto. Por exemplo, qual é o propósito dessa jornada? É levar à sociedade a experiência de profissionais voltadas à área da saúde, à qualidade de vida. Ela tem um propósito social. Então, é muito importante você ter um propósito. Então, eu queria fechar essa primeira perna da parte de estratégia, que é essa parte de análise, tanto pessoal quanto interpessoal e de necessidade. Você avaliar qual a necessidade. Eu costumo falar muito sobre venda, e venda, para mim, tem uma correlação muito grande com as relações interpessoais. Sempre que a gente conversa com alguém, que a gente bate um papo, troca uma ideia num bar ou no trabalho, a gente está vendendo uma ideia. E eu acho muito importante a gente entender que tem 2 pontos que são os mais vendáveis, tá? Que é a necessidade e o sonho. Então, levando para essa parte de estratégia, se você quer abrir sua empresa, se você quer galgar alguma coisa maior no seu ambiente de trabalho ou na sua relação familiar, você tem que entender qual a necessidade que aquilo tem, qual o propósito que você tem para aquilo, que você vai conseguir criar estratégias atingindo essa necessidade que ocorre. Então, vamos passar para a próxima parte. Vamos falar um pouquinho de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje, a gente entende que saúde, qualidade de vida e bem-estar são 3 pilares, que são a parte física, mental e social, e o equilíbrio entre eles é o que dá saúde. Equilíbrio, inclusive, para mim,
a melhor definição de saúde ou de doença. Para mim, qualquer doença, qualquer patologia, ela vem de desequilíbrio. Uma vez, eu falando sobre isso, foi até questionado, um participante falou, e uma fratura? Uma fratura é um desequilíbrio de vetores físicos. Tudo que você pode pensar num lado de patologia, de doença, você vai chegar nessa parte de desequilíbrio. Então, quando a gente fala para criar estratégias nessa área de gestão de saúde ou em qualquer outra área de gestão, a gente tem que pensar nessa necessidade que a gente tem e como a gente vai equilibrar essa necessidade com as ferramentas que a gente tem e escolher quais ferramentas são. Falando um pouquinho dessa parte de colaborador, né? Como empresário e como colaborador, o intuito a partir de agora é falar sobre como a gente pode trabalhar para conseguir o equilíbrio entre o físico, mental e social no ambiente de trabalho. Beleza? Então vamos tocar a bola, vamos passar. Quer falar alguma coisa? Não, tô tranquilo aqui, vamos avançando. Então vamos avançar. Eu botei 5 pontos para a gente bater um papo, tá? Sobre em relação à saúde corporativa. A gente vai falar um pouquinho de cada um. Quando eu falo de saúde corporativa, eu falo de qualquer ambiente, tá? A gente está falando de saúde de âmbito geral. E o ambiente do trabalho, ele é essencial para você ter esses 5 tópicos. O que a gente fala de ambiente de trabalho? A gente fala em relação a essa parte de social, essa parte de relacionamento, essa parte de interação. Como eu falei anteriormente, 1/3 da nossa vida a gente passa trabalhando na nossa vida adulta. Imagina você passar 8 horas por dia, 9 horas, 10 horas por dia num lugar que tem um ambiente pesado, um ambiente que você não concorda, um ambiente que você não se sente à vontade. Então, quando eu falei lá atrás da autoanálise, que é importante para você saber o que você espera, o que você quer, o que você almeja. As decisões são tomadas por nós. O lugar que a gente trabalha, aonde a gente convive, são buscados e conquistados por nós. Então, a gente saber exatamente aonde a gente quer estar é muito importante. E aí entra a importância de você se conhecer e você saber quem você é, para você saber o que você busca. Um segundo ponto que eu botei é o ponto da ergonomia. Tá? Ergonomia é uma área de avaliação, de análise da sua estação de trabalho. Para você ter uma boa ergonomia, você vai ter que ter um profissional da área da saúde, especializado nessa parte de ergonomia, onde ele vai ajustar a altura do seu monitor, distanciamento do seu banco. Na verdade, não só nessa área de mesa, de cadeira, vamos tirar um pouquinho de escritório, em qualquer área. Ergonomia é essa análise de colocar a sua estação de trabalho totalmente adequada a você. Em relação a hábitos saudáveis, a gente vai falar um pouquinho à frente como a gente pode apresentar estratégias para os seus colaboradores, ou você como colaborador e as pessoas que estão ao seu redor terem hábitos mais saudáveis. Mas é muito importante você ter uma melhor saúde e qualidade de vida para você poder produzir mais, para você poder render melhor no seu trabalho, para você estimular um pouquinho as pessoas. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Atividades físicas regulares. Hoje a gente tem diversas plataformas, poucas utilizadas. Foco Saúde é uma plataforma que seria um excelente exemplo, que leva a atividade física a qualquer lugar. Então, é muito importante a gente ter esse incentivo à atividade física regularmente, que a gente sabe hoje que são diversos fatores que a atividade física promove, como manutenção do estresse, evolução do sistema imunológico, você consegue minimizar estresse, enfim. Então, você conseguir apresentar estratégias que você tenha o seu colaborador, seu funcionário, seu amigo fazendo atividade física, será benéfico. E, por último, a gente tem essa parte de exames periódicos, que nada mais é do que avaliar o momento, a situação que você está, para você ter a parte preventiva, tá? Se houver necessidade, ou a parte clínica e você conseguir atuar de maneira mais rápida possível para conseguir solucionar ou amenizar aquela situação. Então, esses 5 pontos são 5 pontos muito importantes para você poder traçar suas estratégias, analisar a necessidade e você criar os seus projetos de gestão voltados à saúde na sua empresa, na sua equipe ou no seu ambiente de trabalho. Como melhorar a vida do colaborador? A gente vai falar um pouquinho
como fazer isso. Como é que a gente pode fazer eventos incentivando a atividade física? Bom, a gente tem estratégias que a gente pode ter junto com a relação interpessoal. A gente pode ter eventos externos, a gente pode ter campanhas de atividade física, como, por exemplo, você pode ter um torneio de esporte, você pode organizar uma trilha, você pode ter plataformas onde entregue o serviço da atividade física para o seu colaborador, ou você também pode ser um incentivador em, durante o ambiente de trabalho, ter um profissional, ou uma equipe, ou um corpo profissional, ou um parceiro que leve a atividade até o seu colaborador. Qual desses 4 opções é a melhor? Depende da sua necessidade, depende da sua equipe, depende do seu propósito. Eu acho que o feedback que você pode ter com o seu corpo de profissionais vai te trazer essa resposta do que você consegue levar de melhor. Para os 4 opções que eu falei, você tem possibilidades, tem empresas que podem ser parceiras para estar fazendo e estar entregando esse serviço. Em paralelo, você pode ter ações de promoções da saúde, campanhas como informativos durante o expediente. Você pode ter parceiros com alimentos saudáveis. Você pode fragmentar os horários de refeição para você estimular o hábito de você ter uma alimentação mais regrada. Você pode ter profissionais como nutricionista, por exemplo, dando consultas ou dando dicas para você poder melhorar a qualidade de vida do seu colaborador. E juntando essas 2 ferramentas da engrenagem, porque é uma coisa cíclica, uma coisa é totalmente voltada à outra, você pode traçar metas atingíveis e, a partir daí, gerar bonificações para a sua equipe. Então, por exemplo, se você tem 2 eventos de saúde por ano, você vê quais colaboradores participaram dos 2 eventos. E se, em paralelo, você tem disponível durante um período a nutricionista, quem foi a nutricionista, e você bonifica essa pessoa. Qual é a ideia dessa bonificação, de criar essas metas? É você mostrar para o seu colaborador que você está vendo que ele está se esforçando para ter uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida. Com isso, você vai estar tendo 2 aspectos importantes. Um é o aspecto social, como o Antônio falou muito bem, você ser líder, é você ser o exemplo. E líder, quando a gente fala, não é um cargo acima, um cargo de chefe, pode ser um cargo igual, pode ser um cargo abaixo. Como eu falei anteriormente, uma empresa feita de colaboradores todos com a mesma importância, porém com funções diferentes. E você vai estar, além disso, além dessa parte social, a parte de evolução da empresa, a parte de produção da empresa. A gente sabe que com uma maior saúde, com uma melhor qualidade de vida, você consegue produzir mais. Pode passar, Antônio. Boa. Ciro, tem até dois comentários interessantes aqui no chat. Liderar e saber delegar sem medo de competitividade. Muito interessante. Perfeito. Essa frase. E tem uma outra: se o funcionário tiver a inteligência do gato e a motivação do cachorro, ninguém segura. Só um adendo no que você colocou lá. Então, assim, pessoal, continua compartilhando e comentando aqui, que é bacana a gente ouvir. E aí, Ciro, você me permite 1 minuto aqui de quando você quiser. Fala. Poxa, eu gostei muito desses últimos 2 slides. Fiquei aqui, imagino que os nossos ouvintes lá também, né? Os nossos ouvintes, não, perdão. As pessoas que estão com a gente ali, escutando, vendo, porque o YouTube precisa ouvir e ver, né? Eles devem estar com algumas ideias, milhares de ideias na cabeça, né? Porque quando a gente fala de estratégia, e aí você trouxe ali estratégias para o mundo corporativo, estratégias de uma forma geral, né? Ou ideias de uma forma geral, a melhor forma de aplicar aquilo, ou uma das boas formas, perdão, de aplicar tudo isso que você trouxe, se você me permite, é uma avaliação do ambiente, uma avaliação das pessoas, né? E uma avaliação do objetivo. Porque aí se soma ao que você falou de uma autoavaliação e de uma avaliação de feedback 360, ou seja, você vai receber, você como líder ou gestor, você se desenvolve, depois você vai para dentro de um projeto, seja ele uma aula de personal trainer, seja ele um empreendimento do Café do Murilo, por exemplo,
seja ele uma gestão, por exemplo, da Caliana, que é a empresa na qual você tem relação direta e é um dos responsáveis e donos, enfim, seja pela Foco Saúde, que eu e o Fernando somos proprietários, não importa. O que me parece ser muito eficiente nesse processo, e venho há anos calejando e aprendendo e errando muito, é que a gente precisa avaliar-se, avaliar o ambiente, ter objetivos e metas claras, e aí sim, com todo esse emaranhado de ideias e contextos e propostas que você trouxe, a gente criar uma base para ir atuando, para a gente atuar, porque, na verdade, não tem uma receita mágica. Por exemplo, a minha empresa tem 10 funcionários. Pode ser que para ela funcione um programa de exercício online. Pode ser que para ela não. Pode ser que para ela funcione palestras online, mas pode ser que não. Poxa, Antônio, mas como é que eu consigo definir o que funciona e o que não funciona? A primeira coisa que você falou, para mim, é brilhante. Definição de quem você é, o que você está fazendo e para onde você, como pessoa e profissional, quer chegar. E depois, dentro do seu time, dentro da sua empresa, dentro do seu projeto, você deixar claro quais são os pontos para você usar as estratégias que você sugeriu de forma eficiente. Porque, senão, o que acaba acontecendo é o seguinte, a gente dá um Ctrl-C, Ctrl-V no mercado. Por exemplo, a Magazine Luiza criou um super app, né? E tem lá a sua inteligência, que é a Magalu. Mas será que isso serve para todo o mercado? Será que todo o mercado vai conversar desse jeito? Será que a estratégia, por exemplo, que a Smart Fit usa, funciona, por exemplo, para a rede Bodytech? Será que o que a Foco Saúde tem de estratégia, ela serve para qualquer app ou plataforma de saúde? Então, tudo que você trouxe para a gente nesses últimos 2 slides é muito rico no sentido da gente compreender exatamente em qual contexto a gente está, e aí dentro da nossa caixinha de ferramentas, a gente fazer escolhas com base nos objetivos, no perfil e no estudo e no acompanhamento. Você falou de métricas. Se não tiver métrica, estratégia nenhuma vai dar certo, porque a gente não está medindo. Vamos supor, quantas pessoas participaram com a gente dessa jornada? Já te digo, vale ou não vale a pena fazer a segunda? Eu já estou te garantindo, pela nossa semana, pelo engajamento e por tudo que aconteceu, a segunda, spoiler, vai acontecer. Mas por que eu estou te afirmando isso agora? Não é de cunho emocional, já foi, tá? Já foi de cunho emocional. Mas como líder e estrategista, poxa, nós entregamos 11 palestras, vamos entregar, né? Entregamos agora até com você 10 palestras sensacionais, com ótima audiência, com ótimo compartilhamento, com integração entre redes sociais, conteúdos de alto nível, pessoas satisfeitas. Poxa, não entreguei o meu propósito, mas por que eu consegui fazer isso? Porque a gente está estudando, porque a gente está metrificando, porque a gente está usando as estratégias para o nosso objetivo, para o nosso perfil de público, e a gente trouxe pessoas para fazer isso. E aí eu acho que bate com tudo que você falou nesses últimos 2 slides. Ou seja, a gente está dando para as pessoas aqui um arsenal, né, de guerra. Né? E guerra como guerra boa, tá, gente? Porque não só tem guerra ruim, não. Guerra é uma coisa boa. Como diz, e já dou uma dica de bibliografia aqui, Sun Tzu, a arte da guerra é justamente você saber exatamente como usar todas as ferramentas boas que você tem para você vencer na vida. E isso não quer dizer derrotar o outro, tá? Guerra não é derrotar o outro. Guerra é você vencer. E aí tá contigo a bola aí, amigo. A gente está caminhando para o último quarto da palestra. Bom, uma coisa que eu queria reforçar. Primeiro, agradecer a Daniele, que é proprietária do Caliana, empresa da qual eu sou consultor, empresa que eu tenho muito prazer e orgulho de fazer parte. Já que você citou, aproveito para mandar um beijo para a Dani, que ela está nos assistindo. Então, como a gente está falando, corroborando com você, a gente, para fazer uma estratégia, tem 4 fases, que é a fase de analisar, pesquisar, né? Você executa, entrega e finaliza. E pegar um exemplo de um projeto que a gente fez, que você citou, que foi a jornada online, onde a gente fez uma pesquisa para você entender a necessidade, pegamos os resultados, avaliamos as métricas. Se a gente já sabe qual é a necessidade do profissional, qual é a dor momentânea, você já tem ideia do que ele espera, do que ele quer.
E aí você consegue produzir, você consegue calcular exatamente o que ele quer para você poder entregar. Depois você vê qual ferramenta você vai utilizar e no final você vai fazer análise para ver se valeu a pena ou não, para ver a satisfação ou não e produzir. Hoje, a jornada, conhecendo muito bem você e o Fernando, vocês são pessoas que estão sempre à frente, vocês são pessoas que não estão em segundo lugar, né? Vocês não correm atrás. Quem corre atrás está no mínimo segundo, vocês sempre correm à frente. Eu tenho certeza que vocês já têm esses números, que vocês já sabem disso, e com o engajamento que vocês tiveram, vocês já podem afirmar que tem. Mas por quê? Porque você já está pesquisando, já está analisando desde o primeiro dia. Então, é muito importante falar em relação a essa análise em métrica de retorno. A gente já conversou em paralelo diversas vezes e você sabe o quanto eu acredito nisso. E para chegar na reta final desse bate-papo, depois desse slide, eu vou deixar um tempinho aberto para debate, para as pessoas interagirem, participar, perguntar e trazer experiências. Eu acho que a troca é muito importante. A gente teve 2 participantes que trouxeram mensagens muito boas para encorpar esse bate-papo que eu estou tendo com você. Uma coisa que é importante falar nessa parte de gestão, de administração, a gente tem que ter resultado. Tudo é muito bonito, mas se não tiver resultado, se não for eficiente, você não vai dar continuidade. Então, eu falei muito em cunho social, que eu acredito é importante, mas se você ficar só no social, você tem que ter um propósito. Você ser uma ONG, não tem problema nenhum. Mas se você está falando de empresa, você está falando corporativo, você tem essa responsabilidade social, mas você tem que transformar isso em, no mínimo, uma coisa sustentável. Se ela não for nem sustentável, você não vai conseguir continuar. Então, até pensando na área social, você tem que tornar tudo que você acredita em, no mínimo sustentável, mas positivo, para você conseguir dar continuidade. Então, eu botei 4 pontos, que são pontos que você tem que saber avaliar dentro das suas estratégias para melhorar a saúde no ambiente de trabalho, que tornem elas, pelo menos, sustentáveis. Então, quando você tem a saúde dos colaboradores, esses eventos de promoção de saúde, você consegue ter uma redução de custos. Como? Vamos pegar em um âmbito de academia, por exemplo, substituições para atestado médico, não só academia, âmbitos gerais. Demissões que você pode ter por pessoas que não estão produzindo, estão faltando, estão chegando atrasados, por diversas questões. São valores que você consegue quantificar. Você tem histórico, que você vê o que você fez, tá? E depois de você iniciar campanhas, você faz um comparativo. Hoje, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, planos de saúde muito mais baratos para quem é praticante de atividade física. Se você comprovar que você faz atividade física regular, você tem reduções de 40%, 50%, se eu não me engano. Por quê? Porque o cálculo da saúde mostra que uma pessoa mais ativa é uma pessoa que consome menos. Então, por mais que você tenha recebido um valor menor, você vai gastar menos com aquela pessoa. Então, vamos trazer essa ideia para estimular a gerar campanhas para você conseguir ter um maior incentivo a uma vida mais saudável. Uma outra coisa que é importante é a retenção dos colaboradores. Sabe-se hoje que o ambiente de trabalho, ele define muitas coisas em relação a o como você quer estar, o como você quer ser visto, o como você quer apresentar. Então, você vê pessoas que trabalham em determinados lugares falar com orgulho daquilo, né? Então, quando você tem uma empresa, que você tem ações, que você tem promoções, você tem, primeiramente, esse orgulho. Por isso que é importante, como o Antônio falou, um líder ser um exemplo, para estimular essa parte boa. Você tem a parte da saúde também. Se você tem hoje uma equipe que você trabalha melhor, que tem uma interação melhor, você tem menos demissões, você tem menos valores de substituição. Como eu falei anteriormente, você vê que os assuntos são cíclicos, uma coisa é totalmente voltada à outra. A parte de interação social, você tem a visão maior do colaborador, que é aquele que colabora, aquele que ajuda, e a gente sabe que 2 cabeças pensam melhor que uma, que 3 cabeças pensam melhor que 2, assim sucessivamente. Se você consegue, por ações
que você faz promover essa interação social, você vai ter um grupo mais unido, um grupo mais homogêneo, falando a mesma língua, batalhando pelas mesmas coisas e, consequentemente, tendo menos falhas, tendo menos buracos. É como se fosse aqueles soldados romanos que um protege o soldado ao lado, que foi uma estratégia utilizada em guerra que fez com que Roma fosse a maior expansão territorial. Então, é mais ou menos exatamente isso que eu estou trazendo para cá. E com esses 4 pontos, com esses 3 pontos, você consegue atingir uma maior produtividade. Bom, com esse slide, eu finalizo esse bate-papo. Quero agradecer aí o Foco Saúde, agradecer a vocês e deixar um último recado, que o propósito de eu estar aqui, de eu acreditar nessa jornada, é poder levar para vocês um pouquinho de experiência que eu tive, escutar um pouquinho o Antônio com a experiência que ele teve e escutar um pouquinho de vocês, saber um pouquinho mais. E eu queria deixar esse tempo final para ver se tem alguma mensagem, alguma coisa que o Antônio possa trazer para cá e a gente interagir com os participantes. Boa. Então, Ciro, primeiro, antes de mais nada, obrigado. Acho que a gente está aqui agora, né? As pessoas deixaram aqui seus comentários e dividiram suas opiniões. O pessoal adorou, a Andréia super comunicou, a Eduarda também, Murilo, enfim, a turma participando aqui, a Rosa Lu agradecendo, enfim, todo mundo aqui participando com a gente, né? Dividindo as suas percepções. O que ficou, assim, na minha opinião, muito claro, e aí já queria deixar um convite para o pessoal, Ciro, aproveitando, o Fernando daqui a pouco está entrando aqui com a gente, eu vou até descompartilhar aqui a apresentação, vou deixar eu e você aparecendo para todo mundo aí na tela, e o Fernando daqui a pouco entra com a gente para a sequência, só para avisar o pessoal, vou ficar eu e o Fernando aqui pelo menos mais meia hora, 40 minutos, falando sobre indicadores e promoção de saúde, que é o tema para fechar toda a nossa jornada e trazer algumas novidades e informações para as pessoas, mas tocando no ponto de estratégias eficientes de gestão de saúde e dando um pitaco ali, somando com o que o pessoal colocou e está agradecendo aqui, Ciro. O que me parece ser muito eficiente hoje é a gente desenvolver uma capacidade analítica e ficar, quando a gente vai para dentro da gestão mesmo, propriamente dito, e a gente tem que ser um líder, seja da nossa casa, seja do nosso trabalho, seja da nossa empresa, a gente precisa balizar alguns pontos que são importantes. Aonde a gente quer chegar, quanto custa isso e como que a gente está gastando isso de forma a ser eficiente nesse processo, porque não há permissão para desperdício no mundo atual, e isso não tem a ver só com reduzir custos, tem a ver com gastar melhor, com usar melhor, né? Porque ficou muito latente no mundo corporativo e no mundo como um todo, corta custo, corta. Às vezes não necessariamente um corte, às vezes uma adequação, um redirecionamento de verba. Então isso é uma estratégia interessante para gestores de sua própria vida, ou de negócio, ou qualquer coisa que seja, como a gente colocou aqui, que essas pessoas tenham conhecimento sobre isso. O outro ponto importante que para mim ficou claro ali, e as pessoas de alguma maneira que deram algum tipo de insight, é que você tem que trazer pessoas boas para perto. Você tem que ter pessoas boas perto. Você tem que olhar bem para o teu colaborador, olhar bem para o teu parceiro, para a tua mãe, para o teu amigo. Traga pessoas boas para perto de você. Esse eu diria que é um pilar, na minha opinião, extremamente interessante. E aí, quando a gente vai avançando, para a gente ter maior produtividade, na verdade, é uma cauda, né? Um cometa. Tem que estar tudo isso que você falou para a gente chegar na produtividade, né? Porque a produtividade, na verdade, ela é o final da história, ela é o resultado de toda essa jornada. Jornada essa que passa por a parte financeira, pessoas, você entender de projetos. Então, assim, a gestão, né, de estratégia do negócio, as estratégias, elas passam por todos esses pilares. E se a gente não entender cada pilar, se a gente não trouxer pessoas para cada circunstância dessa, cara, o que eu vi e aprendi nesses 15 ou mais anos aí na educação física, até porque a gente é bem jovem, né? Eu estou com 34 anos, é que, cara, a gente tem que estar atento a cada caixinha dessa para formar uma grande engrenagem para qualquer campo da vida dar certo. Seja numa relação que você tem com a sua mulher, com o seu marido, enfim, com o seu filho,
Se você não analisar pessoas, financeiro, objetivos, você não chega em produtividade. E aí as estratégias perpassam por todo aquele começo que você falou. E eu acredito que, diante disso, a gente só tende a ter bons resultados. E aí fica aqui o meu agradecimento do Fernando, da Foco Saúde, a sua participação, a sua disponibilidade de tempo. Cara, muito bacana o conteúdo, muito bacana a tua fala, muito bacana a tua energia. E só uma dica para as pessoas. O que pode parecer um defeito ou uma qualidade sua, não necessariamente isso está na mesma visão do outro. Quando o Ciro falou de ser teimoso, eu gosto de gente teimosa. Eu não gosto de gente burra, é diferente. Sem menosprezar o animal ou sem ser pejorativo no meu comentário. Teimosia não necessariamente é uma burrice, desde que você reconheça que você tem isso e use isso a seu favor. Só para deixar claro. Então, assim, Maravilha. Tem sempre interpretações, tá? Acho que é importante a gente entender isso. E no mais, cara, gratidão total. E a gente vai receber o Fernando aqui agora. Ciro, aí, últimas palavras aí com você, cara. E mais uma vez, muito, muito obrigado. Eu quero agradecer. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana. Como algumas coisas que eu falei um pouquinho de mim, eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou uma pessoa que eu acredito em propósitos, e o propósito da plataforma Foco Saúde, eu estou totalmente alinhado, totalmente de acordo com a ideia que vocês têm, com o conceito forte que vocês têm, e vocês idealizaram uma jornada que eu acho incrível, que eu acho muito bacana ter essa troca de informação. Vocês conseguiram montar um corpo profissional muito forte, pessoas que são referência nas suas áreas de atuação, e eu tenho certeza que o propósito foi atingido, que é entregar um webinar com conteúdo, com experiências, e de coração, porque eu sei que a ideia foi levar à sociedade um ponto positivo, uma esperança, coisas boas, e vocês conseguiram atingir. Então, muito obrigado, tá? Pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Show de bola. Fernando deve estar chegando por aí. Então, Ciro, noite maravilhosa. Obrigado. Sei que hoje nós temos comemorações especiais pela frente. Então, no mais, é isso. Eu vou ficar aguardando o Fernando aqui com o pessoal pelo Zoom. E no mais, cara, obrigado. Fica com Deus aí. Uma ótima noite.